Saúde os irmãos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrar-vos bem. Hoje queria compartilhar convosco algo interessante acerca do Salmo 1. No primeiro versículo podemos ler: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se virmos este versículo pelo lado inverso, se o homem bem-aventurado é assim, o que não é bem-aventurado primeiro está a andar segundo o conselho dos ímpios, depois detém-se no caminho dos pecadores e no final está sentado na roda dos escarnecedores. Podemos ver aqui uma progressão ou uma regressão progressiva, dependendo da perspectiva, que não acontece de uma hora para a outra. É algo subtil que vai acontecendo aos poucos. E o pecado na nossa vida não é diferente. Começamos por cometer um pecadozinho, depois adicionamos outro, de repente estamos a parar no meio do caminho e quando damos por nós estamos assentados na roda em que o pecado é algo comum, que não é visto como sendo errado, é até promovido. Existe um velho ditado que dizem ser Cherokee, que é conhecido como os dois lobos, e conta então esta história que um velho Cherokee estava a ensinar o seu neto sobre a vida e disse-lhe o seguinte: está a acontecer uma luta dentro de mim. É uma terrível luta entre dois lobos. Um lobo é mau, ele é raiva, inveja, arrogância, ressentimento, inferioridade, superioridade, ego. O outro é bom, ele é alegria, paz, amor, esperança, serenidade, humildade, gentileza, benevolência, compaixão, fé e uma série de outros sentimentos bons. O neto, após pensar um pouco, vira-se para o avô e pergunta-lhe: Avô, e qual destes lobos vence a luta? Ao que o avô responde: aquele que eu alimentar mais. Desta mesma forma é com o pecado em nossas vidas. Paulo, em Gálatas 5, 16 e 17, exorta-nos a andar pelo Espírito para não cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Terminando com o versículo 25, que se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E se andarmos pelo Espírito, e andar pelo Espírito nos ajuda a não cumprir as cobiças da carne, como vimos agora, estaremos verdadeiramente a caminhar na presença do Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, mas a palavra de Deus ensina-nos que Jesus nos deixou o Consolador. Mas o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, não existe só para perdão de pecados. Essa veio para nos transformar, para transformar a nossa natureza pecaminosa, deixarmos de ter a natureza humana? Não. Por isso Paulo fala que temos uma luta entre a carne e o espírito, porque ainda temos ambas as naturezas a coabitar dentro do nosso corpo. Tal como o Cherokee tinha os dois lobos, mas aquele que nós alimentarmos mais é aquele que vai prevalecer. Se tivermos tendência de alimentar a carne, será a carne. Se a tendência for para alimentar o espírito, então prevalecerá o espírito. Apocalipse 22:11 ensina-nos que quem é justo justifica-se ainda e quem é injusto pratica mais injustiça ainda. Meu amado, minha amada, andemos também pelo Espírito como vivemos por Ele. E que o amor de Deus, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco hoje e para todo o sempre.